E orando. Obrigado, Senhor, por essa aula de hoje. Obrigado pela tua presença para falar conosco na tua palavra, através dessa matéria que nós estaremos ministrando. Abençoa a vida da Cássia, do Juliano, da Kelly, da pastora Elisenete, da Rosângela, que todos sejam abençoados pelo Senhor e quantos mais forem fazer parte dessa nossa sala virtual. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz, e com essa palavra o Senhor penetra nossas vidas poderosamente, operando em nós conforme a tua vontade. A tua palavra que nos santifica, a tua palavra que nos abençoa, é a tua palavra que nos traz a unção do conhecimento do Senhor, para que por esse conhecimento nós vivamos, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, por essa nossa aula de hoje, né? Muito bem, continuando a nossa aula, nós vamos encerrar o primeiro capítulo de Gênesis, tá? Nós vimos na aula passada o capítulo 26, desculpa, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu falei que vou falar mais sobre isso quando entrarmos no capítulo 2. Lá dentro do capítulo 2, vamos falar mais sobre essa imagem, o homem à imagem de Deus. Falamos, recordando também algumas coisas que já falamos na introdução ao Antigo Testamento, sobre o domínio de propriedade e o domínio administrativo, tem a ele domínio. Falamos dos gêneros, né? A humanidade foi criada em dois gêneros, masculino e feminino, homem e mulher, macho e fêmea, visando, claro, a procriação que vem pela bênção matrimonial estabelecida já no versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, essa bênção é matrimonial, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E aí volta a falar do domínio administrativo, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra, e aí vai encerrar o primeiro capítulo de Gênesis nos últimos 3 versículos, de 29 a 31. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado toda a erva que dão semente, se acha na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Último versículo de Gênesis 1. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Tá? Viu tudo quanto Deus fizera e viu que era muito bom. Então, as repetições aqui de que Deus sempre viu que era bom, e quando tudo estava pronto, tudo estava acabado, ele viu que tudo era muito bom. Deus, tudo quanto Deus faz é muito bom. Gênesis capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Esses mesmos céus e a terra citados no Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Eu já expliquei a questão dos céus para vocês aí, que pode ser considerado no singular, né? Referindo-se única e exclusivamente ao universo visível e material criado, tá? O universo criado. Então, aqui também no Gênesis 2:1, ao invés de céus, poderia simplesmente ser foram acabados o céu e a terra, todo o universo, e dentro tudo que existe nesse universo, esse planetinho aqui chamado Terra, e todo o seu exército, ok? Lizenete está falando aqui, Deus só disse que eis que era muito bom só depois que ele criou. Ah, tá bom, Elisete, glória a Deus, né?
Louvado seja Deus. As mulheres realmente são uma bênção. Eu sou uma pessoa favorável aí, muito favorável às mulheres. Louvado seja Deus, né? As mulheres fazem parte dessa maravilhosa criação de Deus. Muito bem. E nós terminamos aqui no versículo de número 1, né? Gênesis 2, versículo 1, todo o seu exército, tá? Um dos títulos de Deus na Bíblia é Deus ou Senhor, Senhor dos exércitos, tá? Deus ou Senhor dos exércitos. É possível que eu tenha falado sobre isso para vocês na aula de introdução ao Antigo Testamento, tá? Mas nós vamos fazer só uma breve revisão aqui. Por que a Bíblia chama de Deus, né? Deus dos exércitos ou Senhor dos exércitos? A Maria não estava tendo acesso, só conseguiu agora entrar. Glória a Deus, ainda bem que conseguiu, né, Maria? Louvado seja Deus, né? Ainda bem que Jesus é o nosso acesso na glória, por ele que nós todos vamos entrar na hora certa. Aleluia. Então, continuando aí, estamos em Gênesis capítulo 2, agora, versículo 1. Assim foram acabados o céu e a terra e todo o seu exército. Por que Deus é chamado de Senhor dos exércitos? Vamos ter uma recordação dessa matéria, que é possível que eu já dei para vocês em introdução ao Antigo Testamento, não sei se todos estavam presentes, né? Mas nós vamos recordar agora na análise do Pentateuco. Quando a gente ouve a palavra exército, né? Quando a gente ouve a palavra exército, a primeira coisa que a gente pensa é forças armadas, né? Por exemplo, no Brasil, as forças armadas, né, são formadas de exército, marinha e aeronáutica, né? Então, exército, a gente pensa logo nas forças armadas, nos militares, e aí pensa logo em guerra, né? Porque o exército é para guerra e assim por diante. Nós temos que mudar um pouco esse pensamento. A palavra exército, tá? Ela provém de um verbo. Ela provém do verbo exercer, tá? Do verbo exercer, no sentido de alguém que exerce alguma função. Alguma função. Tudo quanto Deus criou tem função. Deus não criou absolutamente nada. Deus não criou absolutamente nada que seja desprovido de alguma função. Tudo que Deus criou, tudo que existe na criação, foi criado por Deus para exercer uma determinada função. Ou, pode-se dizer também, né, tudo que isso foi criado para o exercício. Outra palavra que vem aí, da onde vem exército, tá? Exercício. Né? Exercício de alguma função, tá? Eu estou agora fazendo com vocês aqui o exercício de uma função, a função de ensinar, a função pedagógica, a função do professor, a função do mestre de ensinar. É um exercício, ok? Tudo isso vem do exército, vem daí, vem desse verbo, né? Verbo exercício, verbo exercer, ou desse substantivo, tá? Substantivo aí, exercício, tá? Exercício, é daí que vem exército, tá? Daí que vem exército. Exercício também é usado para quê? Quando você está estudando e você precisa aprender, então você faz alguns testes, você faz algumas provas, você faz alguns exercícios, faz parte dos cursos. A gente usa a palavra exercício também para exercício físico. Por quê? Porque os membros do nosso corpo existem para exercer determinadas funções.
Então, esses membros do nosso corpo não podem ficar assim estáticos, parados, né? Nós não podemos levar uma vida sedentária. Os exercícios físicos são úteis por causa das funções que todos os membros do nosso e órgãos também do nosso corpo precisam exercer. Então, o exercício físico ajuda o órgão chamado pulmão a respirar, o coração a bombear o sangue e assim por diante, né? E os movimentos dos músculos, dos ossos a exercerem, tá? Exercerem as suas funções devidas aí no movimento que cada um tem que fazer. Ok? Então a palavra exército procede daí, do verbo exercer e do substantivo exercício. E daí veio a palavra exército, tá? Exército. E mesmo que essa palavra exército nos lembre de guerra, nós temos que lembrar que mesmo no militarismo, tá? O exército dos militares, eles não são apenas constituídos exército para exercer papel de guerreiros numa guerra, de soldados numa guerra, combatendo contra uma nação inimiga, mas eles também são instituídos para muitos outros serviços em favor da sua nação, em favor dos cidadãos dessa nação, de proteção desses cidadãos, ou de auxílio, de ajuda, de serviços prestados à sociedade. Eles têm um papel a exercer, e é daí que vem a palavra exército. Como eu disse, tudo quanto Deus criou tem alguma função. Por quê? Toda a criação de Deus, tá? Toda a criação, toda a criação, toda a criação, toda a criação de Deus se divide em 7 exércitos, tá? Se divide em 7 exércitos. E é deles que eu vou falar agora com vocês, tá? Vocês já viram aí de onde veio a palavra exército, né? Do verbo exercer, do substantivo exercício. Toda a criação de Deus se divide em 7 exércitos. Primeiro eu vou numerá-los e depois eu vou explicar cada um deles. Vamos colocar aqui. Primeiro exército é o exército dos anjos. Os anjos santos é um exército de Deus. Número 2. Os anjos decaídos. Os anjos decaídos, apesar de decaídos, eles são um exército de Deus. Os 3 reinos que formam a natureza, né? Os 3 reinos da natureza, né? Os 3 reinos da natureza, o reino mineral, todos os minérios, todas as pedras, todas as rochas, inclusive as que estão flutuando pelo espaço, até os grandes planetas, constelações, estrelas, tudo isso é feito de muito mineral, né? Quarto exército, nessa ordem que eu estou colocando, o reino animal, todos os bichos, todos os seres viventes aí, que não são gente, e o reino vegetal, tá? Reino vegetal, todas as plantas, todos os vegetais. Faltam 2 exércitos. O sexto exército, tá? O exército dos homens, vou colocar assim, homens ímpios, o exército dos homens ímpios, e o 7º exército, o exército dos homens quando eu digo homem e mulher no sentido geral, homens justos, tá? Homens ímpios e homens justos. Estes compõem todos os 7 exércitos de Deus,
Por isso que ele é chamado na Bíblia de Deus dos exércitos, no plural, Senhor dos exércitos, tá? Senhor dos exércitos. Muito bem. Vamos lembrar de uma coisa também que eu já dei para vocês na introdução ao Antigo Testamento, né? Que a criação de Deus, toda a criação de Deus, se compõe de dois elementos. Dois elementos, um elemento provisório e um elemento permanente, tá? Um elemento permanente. Os anjos, sejam santos ou decaídos, e os homens, sejam ímpios ou justos, eles fazem parte do elemento permanente. Porque, uma vez criados, eles vão existir para sempre. Homens e anjos vão existir para sempre. Homens e anjos tiveram princípio de existência, mas não terão fim de existência. Existirão para sempre, seja para sempre no estado de salvação ou para sempre no estado de condenação, tá? Anjos e homens. O elemento provisório da criação está aqui nos três reinos da natureza: reino mineral, reino animal e o reino vegetal. Todos os minerais, todos os animais e todos os vegetais fazem parte do universo visível criado, tá? Que é a criação provisória, elemento provisório da criação. Tiveram início de existência e terão fim de existência. Esse universo vai acabar. É isso que significa passará o céu e a terra. Passará, esse universo vai acabar, a Terra vai acabar, as estrelas vão desaparecer, o Sol, a Lua, os astros, os planetas, as galáxias, tudo isso vai acabar, né? Cada animal que morre, ele morre ali é o fim da existência dele, não tem vida após a morte física para os animais, né? Diferentemente dos homens que têm, os animais não. Os animais têm alma mortal e os homens têm alma imortal. Depois falaremos mais da alma humana aí em Gênesis 2. Muito bem. Então, esses 7 exércitos compõem toda a criação de Deus. E como compõem toda a criação de Deus, compõem os dois elementos da criação, o elemento provisório e o elemento permanente. Começando pelos anjos, que fazem parte do elemento permanente. Anjos, uma vez criados, vão existir para sempre, ok? Bom, uma das doutrinas bíblicas mais fracas, a Bíblia tem doutrinas mais fortes e doutrinas mais fracas, tá? As doutrinas mais fortes são aquelas que têm mais coisas que a Bíblia fala delas, tem mais base bíblica, tá? E as doutrinas mais fracas são aquelas doutrinas que a Bíblia fala pouco delas, a Bíblia não fala muito delas. Uma dessas doutrinas mais fracas se chama angelologia, que é a teologia bíblica acerca dos anjos, tá? Da criação dos anjos, da existência dos anjos, da missão dos anjos, ok? Os anjos, tá? Os anjos foram criados como seres espirituais, tá? O propósito da criação dos anjos não tem um versículo melhor para definir do que Hebreus 1,14. Tá? Hebreus, o que você lê em Hebreus 1,14, se você ler em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Hebreus 1,14. Onde, com uma pergunta, o autor fala assim dos anjos: não são todos eles, esses anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Tá? Estes são os anjos. Os anjos são espíritos ministradores
Enviados por quem? Claro, enviados por Deus. A serviço de quem? A serviço dos que hão de herdar a salvação. Então, é a serviço dos justos, não é nem a serviço dos ímpios, tá? É a serviço dos justos, dos que hão de herdar a salvação. Os ímpios não hão de herdar a salvação. Os justos hão de herdar a salvação. Os justos, os anjos são enviados por Deus, então, a serviço dos justos, dos que hão de herdar a salvação. Os anjos não foram. Você pode ver que a Escritura fala da criação do homem, no Gênesis capítulo 1, mas não fala da criação dos anjos. Quando foi que Deus criou os anjos? A única coisa que nós podemos saber é que Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Dentro de toda a criação, é aí, nesse princípio, que toda a criação começou. Nem anjos foram criados antes desse princípio. Em algum momento aí os anjos foram criados, mas não está explicitamente escrito na Bíblia o momento em que os anjos foram criados. Por quê? Porque, como eu falei, a doutrina bíblica dos anjos é uma doutrina fraca, com poucos recursos, pouca base dentro da Escritura. Por que razão? Porque o propósito da revelação de Deus na Bíblia Sagrada não foi que seus filhos conhecessem anjos, foi que os seus filhos conhecessem a Deus. O propósito da Bíblia não é a gente conhecer anjo, o propósito da Bíblia é a gente conhecer Deus. E sobre Deus a Bíblia fala bastante, ok? Sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Sobre anjos deixa muita coisa a desejar. Muita coisa a gente não sabe. E não adianta ficar especulando porque Deus não quis trazer muito conhecimento sobre anjos. Até porque Deus já pode ter na sua onipotência, na sua onisciência, imaginado que muita gente iria idolatrar anjos, como de fato acontece na Terra. Tá? Muito bem. Os anjos não foram criados como os homens. Não foram criados com gênero masculino e feminino, tá? E não foram criados para procriar. Não foram criados com gênero, tá? Não existe o anjo que se casou com a anja e tiveram anjinhos. Não existem, tá? Isso não existe. Anjos não se casam, anjos não se procriam. Vocês se lembram até de Jesus, quando Jesus foi interpelado por um homem que fez para ele a seguinte pergunta. Está lá nos evangelhos, depois quem achar aí pode falar para todo mundo. Está nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Não sei se nos três, mas aí no meio dos evangelhos sinóticos. Quando um homem veio perguntar para Jesus sobre a ressurreição, um homem que tinha dúvida acerca da ressurreição dos homens, né? E falou para Jesus que um homem se casou com uma mulher, né? E ela morreu. Aí o irmão dele tomou ela por esposa. E assim foram 7 irmãos que tomaram por esposa a mulher, porque esse era um costume judaico que vem lá do Antigo Testamento, que é chamada a lei do levirato. Quando, né, uma mulher fica viúva, o irmão do morto se casa então com a viúva para dar descendência ao irmão. Então essas mulheres contaram para Jesus, essa mulher casou com os 7 irmãos e os 7 irmãos morreram e ela não teve filhos com nenhum deles e ela também morreu. Aí eles perguntaram para Jesus, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, já que os 7 casaram-se com ela? E aí foi que Jesus falou para eles, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, ninguém vai se casar com ninguém, mas todos serão como os anjos de Deus no céu, que não se casam nem se dão em casamento. Ok? É assim que será os seres humanos também, na glória, na ressurreição, ou no lago de fogo e de enxofre, no estado de condenação, não haverá mais
procriação de seres humanos, tá? Não vai mais ter concepção, geração, nascimento de seres humanos na eternidade. Não se multiplicarão mais. Os anjos foram criados já assim. Eles não se multiplicam, não têm gêneros. Os anjos não têm gênero masculino e feminino e não se multiplicam. O Juliano deu para nós aqui a passagem aí, ó. Lucas 20, do 33 ao 36. Obrigado, Juliano. Muito bem. Então, os anjos não se multiplicam. Portanto, o número de anjos que Deus criou, esse número que também não é revelado na Escritura, não é revelado na Bíblia, quantos anjos Deus criou, não está escrito, tá? Também o número de anjos que Deus criou é o número de anjos que existe e o número de anjos que sempre vai existir. Nós temos uma vaga ideia de que esse número seja um número relativamente grande, sejam muitos anjos. Deus criou muitos anjos. Não importa quantos são, mas eles não se multiplicam. O número de anjos que Deus criou é o número de anjos que existe e o número de anjos que sempre vai existir, né? A pastora Elisenete também colocou aqui Mateus 22, 25. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Muito bem, o que nós sabemos, né? Muito bem, Maria Elizabeth. O que nós sabemos é que deste número de anjos que Deus criou, uma parte deles decaiu do estado original em que foram criados. Os anjos foram criados em um estado de santidade. E uma parte desses anjos decaiu desse estado de santidade, tá? São esses anjos decaídos que se transformaram em demônios. A palavra demônio, né? A palavra demônio, ela vem do grego. No grego se fala daimonion, e que significa espírito sujo ou espírito imundo, tá? O líder desses demônios, Satanás, que tem o nome em hebraico é Satã. Satanás é aramaico, né? E grego é diabolos ou diabo, ok? Satã e Satanás, a tradução é inimigo ou adversário, espírito, anjo inimigo, anjo adversário. E o nome diabo significa acusador, tá? Acusador. Então, esses anjos que decaíram, né? A Bíblia nos dá uma vaga ideia de quantos foram, a partir lá do Apocalipse capítulo 12, que o líder desses anjos, Satanás, foi representado por um grande dragão vermelho que com a sua cauda derrubou uma terça parte das estrelas do céu, né? Grande parte dos comentaristas bíblicos acreditam que, e eu sou um deles também, que essa terça parte das estrelas do céu podem representar a terça parte dos anjos criados por Deus. Não sabemos quantos anjos Deus criou, mas seja lá qual for o número de anjos que Deus criou, divide por 3. Vai ter 3 grupos, né? 3 partes. Um grupo caiu, uma terça parte caiu. Dentro deste número, nós entendemos então que, né, para cada anjo decaído, para cada demônio, tem 2 anjos santos, tá? Tem o dobro, então tem o dobro de anjos santos do que de demônios. Então, pode ficar bem tranquilo, se para cada demônio tem 2 anjos, eles conseguem dominá-los muito bem. Tá? Essa guerra está tranquila, ok? Essa batalha está tranquila. Os anjos santos são em maior número do que os anjos decaídos.
No entanto, os dois grupos de anjos, tá? Tanto os anjos santos como os anjos decaídos, né? Mas são os que são. Exatamente. Muito bem, beleza. Então, os anjos santos são aí esse primeiro exército que eu coloquei. Qual a função que eles têm que exercer? Hebreus 1,14, tá? Hebreus 1,14. Eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. É isso que os anjos santos, este é o, esta é a função que os anjos santos têm que exercer. Mas os anjos decaídos também, né, Satanás e os demônios, apesar de serem anjos decaídos, eles continuam sendo também um dos exércitos de Deus, tá? Um dos exércitos de Deus. E qual é a função deles, tá? A função deles é provação a provação dos santos, tá? A provação dos santos. Deus permite que Satanás e os demônios sejam instrumentos para que nós sejamos provados. O que eles fazem, tá? Promovem, através de tudo que os demônios, Satanás e os demônios fazem, Deus transforma isso na necessária provação de nossas vidas. Nós precisamos de provação para adquirir perseverança, para adquirir crescimento espiritual, para adquirir maturidade espiritual. Deus nos dá provas. E dentre essas provas se encontram também as ações de Satanás e dos demônios, contra os quais Deus já nos deu também em Cristo Jesus toda a graça e todo o poder de vencê-los em todas as circunstâncias, tá? De vencê-los em todas as circunstâncias. Tem muitos textos sobre isso, mas eu vou passar só um para vocês, tá? Só um para vocês, que é 1 Coríntios 10, 13, tá? Porque é 1 Coríntios. Vou passar só um para vocês aí, que é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ok? Mas Deus permite sim que Satanás e demônios venham nos provar, venham nos tentar, como permitiu também que acontecesse com o seu próprio filho Jesus. Mas Jesus venceu todas as tentações e é em Jesus que nós também podemos vencer. E vencendo as tentações, passamos pela prova, tá? Diferença entre tentação e provação. Vencendo as tentações que vêm dos demônios, de Satanás, passamos pela prova, e ao passar pela prova, nós experimentamos crescimento espiritual. Muito bem. Aí nós passamos agora para os três reinos da natureza: reino mineral, reino animal, reino vegetal, ok? Esses três reinos formam todo o universo visível criado, tá? Todo o universo visível criado, e é o elemento provisório. Tiveram princípio de existência e terão fim de existência. Desses três reinos, o maior é o mineral, porque o reino mineral se encontra em todo o universo. O reino mineral se encontra em todo o universo. Enquanto o reino animal e vegetal, né, o reino é restrito
à Terra, restrito ao planeta Terra. Não tem nenhuma notícia de animal em outro planeta, e nem de vegetal em outro planeta. Então, esses dois reinos aí são restritos aqui ao planeta Terra. Por isso que o reino mineral é maior do que o reino animal e do que o reino vegetal. Tá? Porque o mineral, além de encher, além de ser o maior aqui na Terra, só para dar uma dica, o que existe mais no planeta Terra é água salgada. A água salgada dos oceanos, os imensos oceanos do nosso planeta Terra. Tá? O maior elemento físico do planeta Terra são os oceanos que envolvem a Terra aí. Tá? A água é um mineral, tá? A água é um mineral. A água do mar salgada também é um mineral, faz parte do reino mineral. E assim também tudo que existe, né, na terra aí, todos os elementos da terra, pedra, terra, barro, areia, tudo isso aí faz parte do reino mineral. E se sair do planeta Terra e for para o vasto universo, todos os astros, estrelas, planetas, asteroides, cometas, as galáxias, tudo isso faz parte do reino mineral, ok? A Maria Elizabeth colocou a tentação aí de Jesus, né? Lembrando da tentação, Jesus também foi tentado. E nós também somos, né? Então, como Jesus, pela palavra nós temos como vencer. Então, o reino mineral é o maior de todos os reinos, né? Dos três reinos. E aqui na Terra, reino animal e reino vegetal, tá? Todo reino mineral é um exército de Deus, tá? Todo reino mineral é um exército de Deus, muito interessante, formando uma imensa engrenagem, tá? Formando uma imensa engrenagem. O universo inteiro está em movimento, tá? E esse reino mineral todo está aí estruturando esse universo, o universo em movimento. O universo inteiro está se mexendo, as galáxias estão se movendo, tem todos os recursos aí das atmosferas planetárias ou dos astros, né? Toda aquela lei gravitacional, um grande elemento, tá? Da natureza, então, o reino mineral, colocando o universo inteiro numa imensa engrenagem. O reino animal e o reino vegetal, que vive aqui na Terra, né, são tão úteis que aqui se engloba, por exemplo, o nosso alimento de cada dia, né? A salada e a carne. A salada que comemos vem do reino vegetal e a carne que comemos vem do reino animal. Deus preparou para nós aí, Deus preparou a salada e a carne, né? Preparou a salada e a carne. E também nos vegetais, não somente a salada, mas também os cereais, né? O trigo, o arroz, o feijão, a soja, tudo isso vem do reino vegetal, vem o nosso alimento, e do reino vegetal e animal vem o nosso alimento. E mesmo, claro que existem aí coisas que nós não devemos comer, né? Animais que nós não devemos estar comendo, né? Ninguém vai estar comendo morcego, nem rato, nada disso. Mas eles existem, são animais que existem aí no reino animal e que têm a sua determinada função. E também o reino vegetal, tem vegetais que são comestíveis, tem vegetais que não são comestíveis, tem vegetais. Quantas plantas medicinais existem, né? Todos os remédios que nós conhecemos procedem aí de algum vegetal. Tudo isso é exército de Deus, tá? Tudo isso é exército de Deus. E para terminar, tem o exército dos homens ímpios, que são e sempre serão na terra, são e sempre serão na terra, tá? São e sempre serão na terra, infelizmente, a maioria da humanidade, tá?
Se você ler bem a Bíblia e pela Bíblia, pela ótica da Bíblia, enxergar o mundo, enxergar a história da humanidade, você vai ver que a maioria da humanidade não é salva, tá? A maioria da humanidade é condenada. E mesmo tendo uma maioria de condenados, de homens ímpios, estes homens ímpios também são um exército de Deus. Eles exercem funções importantes no mundo. Vamos só para falar de algumas funções bem simples, né? Você quando precisa de um médico, não importa se esse médico é um crente ou um descrente, é um justo ou um ímpio. Mesmo que ele seja ímpio, ele pode ser um bom médico para cuidar de você. Então, os ímpios são sim também um exército de Deus. Agora, os homens justos, que são os salvos, os que são feitos filhos de Deus, podemos chamar esse de o exército predileto, o exército predileto de Deus, porque é o único exército que tem uma função muito específica. Todos os demais exércitos têm muitas funções gerais, mas o exército dos homens justos, uma função muito específica: dar testemunho de Deus neste universo. Dar testemunho do Deus Todo-Poderoso para todos os demais homens em todo o universo. O ministério que nós, de Deus, temos a exercer é um ministério que ninguém mais exerce na Terra, somente nós. Ok? Muito bem, amados, acabou nossa aula de hoje. Hoje é só uma aula, né? Hoje é só uma aula, então por hoje nós vamos encerrando por aqui e vamos continuar na semana que vem aí no Gênesis 2. Temos muita coisa importante para estudar, principalmente acerca do homem, do ser humano, aí no Gênesis 2. Vou orar com vocês encerrando. Pois não. Professor, Fala, Maria. eu entrei em sala errada. Ah, tá. Ah, glória a Deus. Louvado seja Deus, filho. Hoje, depois você vai entrar certinho. Pai, obrigado pela vida da Cássia, do Juliano, da Kelly, da Maria Elizabeth, da pastora Elisenete, da Rosângela. Derrama sobre todos, ó Deus, o teu amor, enche a todos com teu Espírito Santo e que todos possam aproveitar bem essas aulas para crescer juntos na graça, no amor e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.